Senhor presidente, caros colegas, vou usar a tribuna para trazer um pouco de história sobre o desgoverno do PT em Minas Gerais. Estive agora, fim de semana, com o governador Zema, e foi muito bom ouvi-lo e conhecer um pouquinho da história de Minas Gerais, porque como a gente tem um estado que é um pouco longe, não é que nem Santa Catarina, que a gente fica sabendo de mais coisas, é bom a gente conhecer um pouco. O estado de Minas foi administrado de 2015 a 2018 pelo Fernando Pimentel. Esse cidadão, ele fez um colapso no estado de Minas Gerais. Em 2018, quando ele saiu, o estado tinha um déficit de 11 bilhões. Isso, 11 bilhões, vocês entenderem, Caxias do Sul, se tu pegar todo o orçamento da cidade do ano inteiro de impostos que entram, precisaria de quase 4 Caxias para dar o tamanho do rombo que ele causou num ano em Minas Gerais. Esse senhor, o Fernando Pimentel, ele morava num palácio. Existe o Palácio nas Mangabeiras, lá que os governadores moram. Ele tinha 32 empregadas para cuidar do palácio, porque o rei precisava, né? Ele tinha 7 aeronaves à disposição, quando o governador Zema entrou. No interior, as prefeituras do interior de Minas Gerais não recebiam repasse do ICMS do estado, muito menos do IPVA, que as prefeituras recebem o retorno desse imposto para manter o seu dia a dia, para pagar suas despesas, pagar os funcionários. Esse cidadão retinha tudo. Minas Gerais tem mais de 800 municípios, muitos pequenos, com 5, 10 mil habitantes. E nesses municípios pequenos, você sabe que o acesso ao prefeito é muito fácil, né? Porque deu um problema, vai lá e fala com o prefeito, né? Tinha muitos prefeitos que renunciaram nas cidades, porque não tinham dinheiro, não recebiam o dinheiro do estado para poder bancar a saúde, a educação no município. O governador Zema, em várias cidades que ele passou, o posto de saúde, que só existia um posto de saúde na cidadezinha lá, tinha uma faixa enorme na porta dizendo assim, ó, estamos fechados por falta de repasse do governo estadual. Não tinha dinheiro. Daí essas pessoas dessas cidades tinham que viajar para outras cidades para tentar achar um posto de saúde aberto. E muitas cidades eram assim, postos de saúde fechados. O sistema público de Minas Gerais não tinha um comprimido, quando o Zema assumiu, para dar para a população. Não existia comprimidos para distribuir. O estado como um todo estava totalmente falido, quebrado. Desastre total, caos. Gestão, PT. Selo de qualidade, PT. Esse cidadão, Fernando Pimentel, ele deixou o estado de Minas com alto grau de rejeição. Apenas 18% dos eleitores gostavam da gestão dele. E, para surpresa agora de 0 pessoas, aonde que esse cidadão vai trabalhar? No governo federal. Foi chamado para trabalhar na equipe do governo federal. Até ele postou, na manhã de hoje, uma conversa com meu companheiro e amigo ministro Fernando Haddad. Em breve estarei na equipe de Haddad, ajudando o governo do presidente Lula a reconstruir o país. Meu Deus do céu. Eu já estava com medo, mas agora é pavor, né? É pavor. Eu não sei o imã que eles têm de atrair gente ruim, de pessoas não capacitadas para gerir o dinheiro público. Eu não sei o que acontece. Tem tantas pessoas boas, formadas, que nós tínhamos um ministro da Economia que foi reconhecido como o melhor ministro da Economia do mundo. Não, tira o cara, vamos botar o Haddad. O Haddad agora pega esse cidadão para poder ajudar. Então, mas agora eu quero falar do governo Zema e o que foi feito. Quando o Zema assumiu o estado de Minas Gerais, o estado não tinha recursos para fazer repasses constitucionais para os municípios. Possuía uma dívida deixada pela gestão anterior com prefeituras e fornecedores. Não conseguia comprar de ninguém. Várias obras estavam paradas porque, com o desastre que o PT causou, não tinha dinheiro para nada. E o funcionalismo público inteiro não recebia os salários em dia. E uma observação importante que o Zema me trouxe. O governo PT foi lá e fez crédito consignado. Ele foi lá e pegou dinheiro dos bancos emprestado para pagar o salário dos funcionários públicos.
Novamente, para surpresa de 0 pessoas, o governo estadual do PT não pagou os bancos. O que aconteceu? 300 mil funcionários públicos no SPC e Serasa. Todo mundo com nome sujo. O Zema pegou um estado que estava funcionalismo público no SPC e Serasa. Isso é criminoso. O Zema pegou o palácio que estava lá com 32 funcionários e disse assim, não, eu vou morar na minha casa alugada e paga por mim. Hoje ele alugou uma casa para ele morar, ele paga com o dinheiro dele. E ele tem uma diarista que vai 2 vezes por semana para cuidar, porque ele sabe, ele respeita o dinheiro público. O que não acontecia na gestão PT anterior. As aeronaves, as 7 aeronaves que tinha por rei lá para deixar os amigos passear, ou sei lá o que ele fazia, o Zema pegou e deslocou parte delas para o sistema público de saúde para poder fazer os transplantes entre os municípios que não eram feitos, para poder levar órgãos. Deu para a equipe de segurança para ter uma aeronave, o pessoal da polícia do estado ter uma aeronave, porque existiam muitos assaltos a bancos e é muito grande o estado de Minas, o tamanho de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul junto. A extensão é muito grande. Então precisava deslocar rápido as equipes para poder combater isso, que ele conseguiu reduzir o número exato não lembro, mas era quase 200 ataques a bancos para apenas 2 na gestão dele. Ele começou a equipar os postos de saúde. E reabrir, porque ele começou a pagar o dinheiro que os municípios têm direito. Eles têm direito a receber. O PT não pagava. Ele reduziu no estado 50 mil funcionários, entre estatais, CCs, porque eles fazem um cabide de emprego, como eles dizem assim, tem que ser público. Porque daí tem o pertencimento, né? Tu bota toda a companheirada para dentro e quem paga a conta é você que trabalha. Então tem que ser público, tudo é público, né? Então o Zema conseguiu reduzir, o Estado está trabalhando mais enxuto, de forma adequada e sobrando dinheiro para atender saúde, segurança e educação. Os salários de todos os servidores estaduais estão em dia, 13º em dia. E o que ele começou a fazer? Ele começou agora a reformar as escolas públicas. O governo PT estava caindo as escolas, era telhado, era infiltração, classes, não tinha nada, estava um caos. Ele começou agora a reformar todas as escolas públicas, ele começou a botar computadores em todas as escolas públicas, data show, trocou a forma com que é dado a aula e mudar esse panorama. Um caso bem interessante é da energia elétrica. Existe lá uma companhia chamada CEMIG, né? Que comandava, que investiu em vários estados, porque eles gostavam de correr com o dinheiro público, né? Se você quisesse montar uma usina de fotovoltaica, né? Tu tinha que ir lá na CEMIG, os amigos do rei conseguiam a licença, o resto da população não. E dessas pessoas chegavam com a licença e vendiam por 1 milhão, 2, 3, para poder deixar a população ter acesso. Minas Gerais não tinha energia elétrica para botar empresas lá, faltava energia elétrica. O governo fez o quê? Desburocratizou o sistema. Ele botou no mapa todos os lugares que pode ser conectado a energia fotovoltaica, fazer usinas para o Estado. E agora, quem quer uma licença para isso, não precisa mais pedir para o governo. Está lá, entra na web, lá se cadastra, pode ligar no Sistema Geral de Energia Elétrica. Hoje, o Estado de Minas tem quase uma Itaipu de energia gerada só com energia fotovoltaica. Então, é um Estado que agora está no caminho certo. Equilíbrio das contas. Em 2018, tinha o déficit de 11,2 bilhões. Agora, em 2022, o governo Zema fez dar um superávit de 2,2 bilhões. Superávit. Isso aí é dinheiro que sobrou para ser aplicado nas reformas estruturais que o Estado precisa. Então, a gente pode, de forma rápida, comparar as gestões. Uma dando 11 bilhões de prejuízo e a outra dando 2 bilhões de lucro. Com prejuízo desse, não tem como atender a demanda de educação, de segurança, de nada. Vira um caos o Estado. Mas isso é com um trabalho sério. O governo Minas, o PIB de Minas cresceu em 2022, 3,5%. O PIB histórico mineiro foi o maior crescimento da história de Minas Gerais. Em 2018, quando o PT estava no governo, Minas tinha um orçamento de quase 600 bilhões. Declaração de líder da bancada do Novo. Declaração de líder da bancada do Novo. Então, Minas Gerais tinha no PIB, quando na época do PT, em 2018, 600 bilhões de orçamento de arrecadação.
O Zema, em 2021, fechou em 805 bilhões, subiu 200 bilhões a mais a receita do Estado. A atração de investimentos. O Zema falou que nos 4 anos do Pimentel foi atraído 20 bilhões de investimentos no Estado de Minas. Na gestão dele, de 2019 a 2023, 286 bilhões de reais em investimentos no Estado dele. 286 bilhões de reais. Olha quantas empresas foram para lá, quanto foi investido no Estado. Por isso que aumenta a arrecadação. Porque é atraído investimentos, iniciativa privada, novos projetos, desenvolvimento econômico. Geração de empregos em Minas. Foram criados 600 mil vagas de emprego de 2019 a 2022. 600 mil vagas de emprego. O estado deles está como? Está pujante, está crescendo. É referência no Brasil. Logo, logo vai passar até vai ser o segundo maior estado do Brasil. Investimentos em educação. Em 2022, Zema já aplicou 19,1 bilhões em educação. E ele criou um programa muito bacana, que é o chamado Trilhas de Futuro. O que é esse programa? Ele matriculou 140 mil pessoas, alunos, em cursos técnicos. Porque o que aconteceu? Com a atração de investimentos, ele notou que faltava mão de obra qualificada. Então, ele matriculou esses cursos técnicos e deu auxílio alimentação e transporte para os alunos que quisessem fazer. E assim ele começou a preparar para o mercado de trabalho a população e os alunos em turno inverso. Isso aí qualifica a pessoa que vai ganhar mais dinheiro, vai sustentar a sua própria vida, vai poder ganhar o seu salário e poder crescer, poder comprar o que ela quer, poder aproveitar a cultura, lazer, o que ela quiser. É o dinheiro do trabalho dela. Foi feito o maior investimento em escolas públicas que eu falei. Foram 515 milhões para 2.500 obras. Em 1.472 escolas ele está reformando. 1.472 escolas. É o estado inteiro mudando. São mais de 580 municípios em Minas tendo investimento em educação. E como eu falei, ele trocou o mobiliário todo das escolas, botou computadores modernos, tirou os velhos que tinham, não serviam para nada, botou data show nas salas de aula. O aluno chega na escola e tem aquele pertencimento, dizendo assim, tudo novo, tudo meu para mim aprender. Os professores podendo ter as possibilidades tecnológicas de ensinar os alunos. A geração que vem hoje é muito tecnológica. Se tu tiver uma sala de aula lá só com uma mesa de madeira, com o professor falando sem botar no telão a matéria, sem botar as coisas, é muito difícil. Então, Minas Gerais agora está no caminho certo. A população, tanto é que a maioria da população agora reelegeu o Zema no primeiro turno. Mesmo sabendo que ele não apoiava o governo federal, a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito grande, que tem uma parte do estado ali que é muito ainda pobre ainda, né? Porque pega norte do estado, acho que é Bahia, é muito grande o estado. Mesmo assim, a grande massa da população aprova o governo dele. E a sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Scalco. Bom, o que a gente vê aqui é um pouquinho, não é nem a questão de inveja, mas é se espelhar, né, num estado que está dando certo. Mas pelo que a gente vê, a explanação do senhor, vereador Scalco, e que bom a gente ter acesso a isso, são algumas coisas que a gente vê que o Zema faz. É desburocratizar, agilizar, privatizar, terceirizar e, o mais importante, não roubar e não ter privilégios. Então, comparando governos, é isso, né? É a gente governar para a população, para a comunidade e não para si próprio. É isso que a gente vê. Então, parabéns ao governo Zema, que está dando esses resultados aí incríveis para a população, né, de Minas Gerais. E a gente vê que é um governo que teve o respaldo lá nas urnas, né? Se elegeu no primeiro turno porque faz um bom trabalho e um grande trabalho. Então, parabéns. E outra coisa que ele comentou também é que toda a equipe dele, de secretários e o pessoal de base que ajuda ele, que trabalha com ele, foi tudo selecionado
impressionado. Ele pegou pessoas qualificadas, capacitadas para ajudar no governo e realmente fazerem a diferença. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador Scalco, é muito bom. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim: números provam, o resto trovam. No meio da matemática tem isso: números provam, o resto trovam, seja no balanço, seja na balança. Esse slide que o senhor compartilha com a gente fala por si, né? Não precisa até nem falar muito, os números ali mostram a eficiência, né, do trabalho. E eu acho que, entre tantos diferenciais, porque o Romeu Zema esteve aqui, ficou 3 dias, né? Foi no Fórum da Liberdade, foi no Gramado Summit, foi na Tramontina, foi na SIC, enfim, foi uma agenda bastante corrida, e a receptividade das ideias, não do político em si, que já é, tanto como o Marcel Van Hatten, muito bem quisto, muito bem recebidos, mas principalmente pelas propostas e as ideias. Eu acho que é essa a ideia construtiva que nós temos. E só para reforçar que eu acho muito importante, o setor público deve expandir isso, que é o processo seletivo, por meritocracia, por competência, né? E não somos aqui corintianos ou palmeirenses, ou, enfim, nós precisamos qualificar, e eu acho que esse processo seletivo, tanto que nós conhecemos o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e ele sequer era afiliado ao partido, sequer ele foi por um processo seletivo, né, e entrou por competência. Parabéns. Obrigado. E eu quero salientar que estivemos na quinta-feira no Fórum da Liberdade. Ele teve um painel junto com o governador Leite, onde eles debateram o futuro do país e tendências. Fui no Gramado Summit também com o governador Zema na sexta-feira à tarde, que ele palestrou no Gramado Summit. Todos os eventos lotados, o pessoal aplaudindo. Quando o pessoal olhava, enxergava a explanação e tudo que foi feito pelo Estado de Minas, o pessoal ficava impressionado. Os empresários até, que ele foi na SIX também conversar, todo mundo disse assim: pô, que trabalho bem feito. É uma pena que a mídia nacional não divulga. Talvez não haja o interesse de divulgar projetos assim ou de trabalhos que são bem feitos no Brasil. Mas é um exemplo. Ele até citou também o governador Leite. O estado do Rio Grande do Sul também tem sérios problemas financeiros que estão sendo reestruturados. E até o governador Leite, no Fórum da Liberdade, citou, disse: o Zema é um exemplo e vamos ter que, no futuro, fazer uma frente de direita para a gente organizar esse Brasil novamente. E se for o Zema, se for a pessoa que for, estarei junto para a gente poder melhorar o Brasil de verdade. Muito obrigado. Uma questão de ordem, senhor presidente.